Tempestades que nos posicionam. Esse é o devocional de hoje. Em Jonas 1,4 diz assim: O Senhor, porém, enviou sobre o mar um vento forte e caiu uma tempestade tão violenta que o navio estava prestes a se despedaçar. Uau! A história de Jonas é um exemplo clássico sobre a importância de não resistirmos aos comandos do Senhor. O profeta fora chamado por Deus para pregar o arrependimento à cidade de Nínive, mas, em vez de obedecer, preferiu embarcar em um navio para Tarsis e fugir. Nesse trajeto, foi surpreendido por uma tempestade, lançado ao mar, engolido por um grande peixe e, após 3 dias, jogado em terra firme. Finalmente, Jonas decidiu obedecer e os ninivitas alcançaram o arrependimento por meio de sua pregação. Alguns ensinamentos fundamentais que eu tiro desse livro. 1. Você pode ouvir o Senhor e mesmo assim não obedecê-lo. Escutar a voz de Deus não é o suficiente. É necessário obedecer, posicionar-se. 2. Você pagará um preço para fugir. Não pense que a fuga será de graça, ela tem um custo. Quantos estão fugindo da vontade divina porque descobriram que Deus é Deus e faz o que quer? O Senhor não se dobra aos nossos desejos. Ele tem um plano e o cumprirá. Uma vida enrolada, estagnada e sem propósito, muitas vezes é fruto das fugas que financiamos. E por último, 3. Não podemos verdadeiramente fugir de Deus. Há uma graça especial que nos encontra ao estarmos no centro da vontade de Deus. Não existem forças, pessoas ou quaisquer coisas que resistam ao seu agir. No cerne da vontade divina, tudo se encaixa e flui naturalmente, ainda que não seja confortável ou fácil. Às vezes, as tempestades precisam nos alcançar, pois elas revelam a vontade, autoridade e caráter de Deus. Expõe também a necessidade de seguirmos na direção para a qual Ele nos conduz. As adversidades podem ser amigas leais que nos levam a ajustar a nossa vida aos planos celestiais. Jonas que o diga, não é mesmo? Ele foi para o lugar errado, por isso a tormenta o alcançou. Mulher, você está enfrentando tribulações em seu trabalho, saúde ou ministério? Quem sabe elas não tenham vindo da parte de Deus? Algumas vezes o Senhor não nos poupará das tempestades e grandes peixes, a fim de nos reposicionar de acordo com a sua soberana vontade. Aleluia. Gente, as tempestades nos reposicionam verdadeiramente. Isso é tão sério, né? E eu sinto uma graça de Deus sobre esse devocional. Hoje mesmo eu estava conversando com 2 amigas, nós estamos num propósito, e o propósito de Neemias, né? A reconstrução dos muros. E uma das coisas que neste tempo de campanha já o Senhor vem falando ao meu coração é sobre os muros que Ele precisa reconstruir na nossa vida e os muros que Ele precisa derrubar. Assim como em Jericó, né? Quando Josué recebeu um direcionamento de ficar em silêncio e rodear o muro e no último dia gritar. E o grito, né? A partir daquele grito ali, teve a queda dos muros. E algo que o Espírito Santo coloca no meu coração sempre é que
A queda daqueles muros não foi por conta do grito do último dia, mas foi pela obediência dos outros 6 dias. Então, o quanto obedecer é melhor do que sacrificar. O quanto obedecer, de fato, a gente vive o milagre, vive o propósito de Deus para as nossas vidas. Da mesma forma, Neemias, ele orou antes, ele soube da destruição dos muros de Jerusalém. E ele orou por um tempo, e aí sim, aí ele pediu autorização para o rei. Ele não fez nada sobre debaixo de rebeldia. O rei autorizou, o Senhor disse que estaria com ele naquela reconstrução e esteve, mesmo com falação, mesmo com tentativas de barrarem, de desmotivar ele, mas ele não se abateu. Ele tinha uma palavra, ele ouviu a voz de Deus, ele sabia o que ele tinha que fazer e ele obedeceu. E aqui em Jonas, a mesma coisa. Jonas ouviu uma palavra, ouviu a direção de Deus, mas ele não quis. Ainda assim, os achismos dele, a convicção que ele tinha de algumas coisas estava conflituosa. E ele resolveu fugir. Só que uma das coisas que eu aprendo também com a história de Jonas é que quando a gente está no lugar errado, no lugar que Deus não nos chamou para estar, a tempestade não vem só sobre a nossa vida, mas sobre a vida de todos que estão ao nosso redor. Todos aqueles que estavam no barco estavam, sofrendo a tempestade por conta de uma irresponsabilidade de Jonas. Então é tão sério isso quando a gente entende qual é o nosso papel, qual é a responsabilidade que nós precisamos ter com aquilo que nós ouvimos de Deus. Porque o calar, a mesma coisa Esther, se ela se calasse, Mordecai diz, socorro e livramento vai vir de outra parte, mas talvez você e a sua família não sejam livrados. E talvez ainda não seja por este fato aqui, por causa disso, que você não foi colocada como rainha. Então, esse entendimento de saber que ouvir a voz de Deus e obedecer à voz de Deus é o que de fato nos leva a viver o plano dele para as nossas vidas, que é o perfeito, o bom, o agradável. Essa é a vontade dele para nós. Então, gente, em alguns momentos essas tempestades, se nós não estamos alinhadas àquilo, não estamos obedecendo, consciente ou inconscientemente, tempestades virão para nos reposicionar. E isso é muito importante. E eu não digo só de estar indo para um caminho errado. Às vezes você está no caminho exato que Deus mandou, obedecendo, só que vem tempestades. Mas aí não é para mudar o externo, não é para você mudar de local, de se realinhar, não. É para reposicionar algo dentro de você. Eu tenho aprendido isso muito, desde quando o Senhor me chamou para um ministério. Eu tenho entendido coisas que eu precisei reposicionar dentro de mim para poder ser responsável com o ministério. E é em meio a tempestades. Então que hoje você possa de fato refletir. Está ouvindo a voz de Deus? Se está ouvindo, está obedecendo? Se está obedecendo, está de fato se reposicionando para aquilo que Deus tem para a sua vida? Pense. Esse é o devocional de hoje. Até amanhã. Tchau, tchau.